Olá pessoal, eu sou o André Barbieri, estamos aqui pelo Esquerda Diário para fazer uma discussão sobre a paralisação dos entregadores agora no próximo dia 1º de julho. E agora eu estou aqui com o Yuri Tonello, que é pesquisador da área, de Relações do Trabalho, fez o seu doutorado na Unicamp e hoje é pós-doutorando na USP. Então a gente vai discutir um pouquinho sobre esse tema. O que vai acontecer na paralisação do dia 1º, Yuri? Muito importante a gente poder fazer esse vídeo, André, sobre a paralisação do dia 1, que está chamando a atenção de todo mundo que estuda as relações de trabalho e os trabalhadores interessados nas lutas dos trabalhadores, porque o que vai acontecer efetivamente é que os trabalhadores de bike e de moto, os motoca e os biker que fazem entregas nos aplicativos, eles decidiram fazer uma paralisação, um movimento de greve no dia 1 de julho e que vai ser nacional em muitos estados, em São Paulo, no Rio, no Nordeste, no Centro-Oeste, tem vários estados, no Sul também, estão falando que vão paralisar. A gente não consegue dimensionar exatamente quantos por cento da categoria vai parar, mas o movimento que está colocado é esse, e não só no Brasil, tem epicentro no Brasil, mas já é uma paralisação internacional. A gente sabe que na Argentina vai ser bem forte também, mas em outros países da América Latina, a gente tem visto vídeos, trabalhadores enviando solidariedade, falando que vão parar nesses países. Então é uma greve, sem dúvida nenhuma, muito significativa para acontecer no nosso país. Sem dúvida, muito importante. E vamos falar um pouquinho sobre as reivindicações. Quais são as principais demandas dos trabalhadores de aplicativo? Então, eles estão lutando, é uma categoria que vem de um processo de precarização muito grande nesses aplicativos. Eles estão lutando, em primeiro lugar, por 3 demandas. Que se aumente o valor mínimo dos fretes, porque é muito baixo as entregas, o quanto eles recebem por entrega, e também o valor das entregas em geral. A gente tem visto até relatos de trabalhadores que falam, nem na pizzaria lá do bairro que eu trabalhava, que pagava muito pouco, não pagava tão pouco quanto a gente vê nesses aplicativos, que são grandes monopólios e que pagam muito pouco. Inclusive, uma outra demanda é pelo fim dos bloqueios indevidos, porque é uma nova forma de demissão que a gente vê, As empresas vão e falam assim, você está bloqueado. Aí o trabalhador se sente assim, estou sendo demitido, não posso trabalhar, já está uma situação de desemprego muito grande. Então é parte dessas questões, mas eles também estão chamando a atenção para a questão da crise sanitária. Você vê a situação que a gente está no país, o tamanho, a dimensão dessa crise, esses trabalhadores eles estão dia a dia nas ruas e eles não recebem álcool gel, não recebem máscara, não têm condições mínimas, tem que tirar do seu bolso, do pouco salário que eles já recebem, desse pouco retorno que eles recebem pelos aplicativos, para comprar isso. Então, essas são as demandas mais em geral, tem várias outras, eles estão pedindo melhorias das condições de trabalho. Os trabalhadores estão inclusive mencionando que eles querem comer durante o próprio turno, exigindo que as empresas de aplicativo forneçam vale alimentação para todos eles, que é algo importante. Tem até uma frase bem chocante, que os trabalhadores dizem que carregam o dia inteiro comida nas costas, mas passam fome o dia inteiro, Exatamente. Você imagina essa situação, então, um trabalhador que não tem vale alimentação, vale refeição, não tem nada, carrega comidas, inclusive, muito caras e eles estão relatando isso. Eu estou com fome e tenho que fazer esse trabalho. Então, você não tem alimentação, eles não têm banheiro, não podem ir num banheiro durante o seu horário de trabalho, não tem condições mínimas, na verdade, para fazer esse trabalho, então é mais que legítima todas essas reivindicações que eles estão fazendo. Sim. E qual é a importância, então, dessa mobilização dos aplicativos agora, nesse momento, da crise mundial? Então, o significado dessa paralisação, se a gente for fazer uma análise, então, desse movimento, é que a gente vem, desde a crise de 2008, em um processo de uberização do trabalho, que é uma nova modalidade, digamos assim, de exploração que o grande capital, as empresas veio fazendo a partir da crise. E por que é uma nova modalidade? Porque até os anos 90, o que a gente via era aquele trabalhador terceirizado, Então, o trabalhadora da limpeza, da jardinagem, que era terceirizado, que eles reduziram muito as condições de trabalho, então era a intensificação do trabalho, rotatividade do trabalho, salários baixos, era uma instabilidade, Você não sabia, você não tinha garantia, você podia ser demitido. Agora, os capitalistas sempre têm a criatividade de conseguir piorar a situação para os trabalhadores. Então, o que eles fizeram agora? Eles rasgaram toda a legislação trabalhista com essa grande falsidade de que, a gente só contrata o trabalhador, ele é um prestador de serviço, então a gente não tem vínculo. Então, eles não garantem mais nada, Então, esse trabalhador uberizado, que a gente vê nas bicicletas, nas motos, ele não tem direito a férias, ele não tem direito a 13º, ele não tem direito a vale alimentação, refeição, seguro-desemprego. Então, se fica uma situação em que se rasgou 200 anos de luta dos trabalhadores para conseguir uma jornada de trabalho, direitos trabalhistas, coisas que estão na nossa mesma Constituição e que os capitalistas rasgaram, Que numa Constituição, inclusive, que já não garante tantos direitos assim.
mas mesmo o mínimo eles não estão garantindo. Então, esse é o significado mais profundo que tem essa paralisação, porque esse processo, que eu diria que é uma nova reestruturação produtiva que vem acontecendo como consequência da crise de 2008, esses trabalhadores estão despertando e falando, não, a gente não vai aceitar, não vamos aceitar esses ataques. E a importância disso vai muito para além dos entregadores, né, no Brasil e no mundo. Porque se os empresários conseguem passar esses ataques e naturalizar essa situação, eles não vão parar aí nas entregas, né? Eles vão querer um professor, eu sou professor da rede pública também de ensino, então eles vão querer um professor uberizado, dando aula por EAD, vão querer um bancário, vão querer instituir isso nas fábricas. Então, esse é o significado mais profundo que está por trás desse combate, e a gente teria que ver, desde esse ponto de vista, que se a gente fosse analisar, não é a demanda, né? O movimento ainda politicamente está amadurecendo bastante, mas ele se choca também, né? Pelo menos indiretamente, contra os governos, que querem descarregar, no marco dessa depressão que a gente está vivendo, os ataques cada vez mais profundos nos trabalhadores. Então, os governos estaduais e, sobretudo, o governo federal, né? Os Paulo Guedes, o Bolsonaro, que vem cada dia com um ataque novo, uma reforma nova, né, para descarregar a crise nos trabalhadores. Um pouco o significado que está colocado nessa greve também esse. Pegando essa deixa que você disse, né, sobre a luta dos entregadores para conseguir essas demandas tão progressistas, né, que parecem tão mínimas, inevitavelmente a gente vê que acaba se chocando, né, com a política do governo federal. Os próprios entregadores não estão levantando como parte do seu movimento esse combate, né, ao governo Bolsonaro. Isso é uma própria discussão que ainda acontece no interior do próprio movimento. Agora, nós do Esquerda Diária e do MRT estamos intervindo aí nessa mobilização com uma determinada orientação, né, de poder ligar essas duas coisas, né, porque apesar de toda a demagogia do Bolsonaro e do Paulo Guedes, que sempre dizem e estão atuando para melhorar a vida dos trabalhadores, especialmente dos informais, dos precários, eles atuam como verdadeiros plutocratas, né, estão defendendo a classe dominante. Fala um pouco sobre isso pra gente. Se você for ver as declarações do Paulo Guedes... O Paulo Guedes, se dependesse dele, já tinha cortado... E o Bolsonaro também, né? Esse governo. Cortado esse auxílio emergencial faz muito tempo, que é uma coisa fundamental para os trabalhadores, inclusive para entregadores que às vezes têm acesso a esse auxílio. Então a gente, não é uma demanda ainda, né? Mas no MRT, no Esquerda Diário, a gente vem trabalhando essa discussão junto com os entregadores e por dentro do movimento, inclusive, mas também com toda a cobertura que a gente tem feito no nosso site para tentar amadurecer politicamente o movimento, no sentido de que a categoria tem que tomar essa demanda para si, né? Do fora Bolsonaro, fora Mourão, questionar esses governos de extrema-direita que só querem precarizar as condições de trabalho da categoria e também oferecer uma alternativa mais de conjunto, né? A gente está vivendo um regime político, uma democracia carcomida, né? Que está se esfacelando, é autoritarismo para todo lado no governo federal, Bolsonaro cada dia um novo autoritarismo, mas também no STF, no Congresso, não são alternativas para os trabalhadores. Então a gente não pode esperar que venha daí desses burgueses, desses governos que estão só defendendo os ricos, alguma alternativa, e nem das experiências de conciliação, como foi o PT, né? Não vai dar para a gente fazer uma conciliação com eles para melhorar a nossa condição. Então, a alternativa é os trabalhadores entrarem em cena, por isso é muito importante tomar essas demandas. A gente tem debatido também com a categoria a questão da Assembleia Constituinte, para assim, colocar abaixo esse regime golpista, que vem com ataques muito profundos aos trabalhadores e oferecer, não basta mudar um governo, né, ou esperar as eleições, tem que mudar as regras do jogo. Então isso é parte do debate que a gente está fazendo e levando para a categoria também. E uma última pergunta agora, você disse no início que essa não é só uma paralisação nacional, ela tem uma expansão internacional, na Argentina também a gente sabe que vai ser muito forte, e é um enfrentamento, né, contra os próprios capitalistas e as condições que os capitalistas querem impor sobre a classe trabalhadora. Aqui na crise da pandemia, a gente está vivendo agora a maior crise econômica desde 1929 e a política da burguesia vem sendo incrementar a precarização do trabalho, nesse caso até a uberização do trabalho, que é quando o trabalhador sequer tem uma jornada própria de trabalho, ele trabalha o tempo todo, a vida dele é dedicada a enriquecer os capitalistas. E além disso a gente tem uma situação nova internacionalmente, né? Porque surgiu uma nova situação a partir do enfrentamento das massas norte-americanas contra o racismo policial e contra o Estado, né, imperialista que assassinou o George Floyd nos Estados Unidos. Desde então, os próprios trabalhadores estão levantando demandas muito interessantes, como o próprio questionamento à polícia.
algo que é muito avançado. Nesse caso, qual que é a importância dessa dimensão internacional? A gente viu que em trabalhadores precários da Amazon, por exemplo, eles estão se auto-organizando para conseguir as mesmas demandas que os entregadores agora estão batalhando no 1º de julho. Qual que é essa importância internacional para esse movimento? Isso é muito interessante, né? Os extremos se tocam, em certo sentido, quando a gente analisa esse movimento, porque por um lado é um movimento muito, são as primeiras experiências, né? O caráter emblemático dessa greve no Brasil lembra até um pouco talvez a greve dos garis, né? Nós vamos ter que ver a greve de 2014, né? Começo de 2014, foi muito importante porque assim era uma categoria muito precarizada, né? Os garis no Rio de Janeiro, e conseguiram fazer uma greve muito impactante, teve 37% de aumento. Chacoalhou um pouco o movimento operário naquele momento. E essa greve também, eu digo que os extremos se tocam porque é um movimento novo, muito recente, mas ele já começa com uma questão muito profunda de ser um movimento que vem se dando de maneira internacional. A gente também vamos ter que sentir um pouco no dia o quanto, porque é óbvio, né, esses aplicativos, iFood, Rappi, Uber Eats, eles só estão pensando em como acabar com esse movimento, atacar os trabalhadores, porque os capitalistas só pensam nisso, né? Se é melhorar as condições de trabalho, eles já querem. Mas a força está muito grande, a gente vê vídeo no Brasil de todo quanto é lugar e vídeos de vários lugares do mundo. Então, onde que está? Além do Brasil, na Argentina vai ter um movimento. Eu tive contato com o pessoal do México que me dizia que vai ter um movimento forte lá também. Anunciou-se no Chile, Costa Rica, Equador, Guatemala. Então imagina, né? Distintos movimentos na América Latina. Alguns países vai ser mais fortes, uns mais fortes, outros menos, mas assim, esse sentido internacional é muito importante. Inclusive porque parte da justificativa que a empresa colocava, que a empresa passa suas mensagens também, né? Tentando influenciar os trabalhadores. Era de que se fizer uma greve muito forte, lutar por melhorias das condições de trabalho aqui no Brasil, essas empresas vão sair e os trabalhadores vão ficar sem emprego. Então essa resposta que eles estão dando é fantástica. Quer falar assim, bom, então vamos fazer um movimento internacional, né? Porque ou vocês pagam condições melhores ou não vai ter como fugir. Então esse acho que é um significado muito profundo assim, desse movimento, ele já começar tão jovem e já colocando, ou seja, se os capitalistas, as grandes empresas, o capital internacional com esses grandes monopólios querem fazer uma exploração internacional, né, dos trabalhadores, então esses trabalhadores vão responder também de maneira internacional. E tem acontecido isso, né? Em 2015 a gente já viu uma primeira, chamavam de Mac Strike, né, a greve dos trabalhadores do McDonald's internacional, a Uber, os trabalhadores de carro têm feito greves, inclusive ano passado fizeram uma, 2019, que teve aqui certa expressão aqui no Brasil, e agora a greve dos entregadores, essa primeira greve muito forte, então chama, assim, dá um certo entusiasmo para a gente pensar que esses trabalhadores estão vindo com tudo já, e com um movimento que tem relação e redes internacionais, e eu diria que o Esquerda Diária, inclusive, vai estar com tudo nessa cobertura, internacionalmente, acho que em quase todos esses países a gente tem jornais, vai estar acompanhando diretamente o movimento para tentar contribuir, né, abrindo os debates que a gente acha, como eu coloquei, mas apoiando desde já com tudo essas reivindicações dos trabalhadores nesse movimento. Muito bom, então a gente vai fechando aqui essa entrevista, vamos apoiar com tudo desde já os entregadores, essa paralisação muito importante internacional no dia 1º de julho. Convidamos todos vocês a tanto participarem, a estarem presentes nas manifestações dos entregadores e também acompanhar a cobertura de todo dia que vai ser feito pelo Esquerda Diário aqui no Brasil, pela nossa rede internacional do Esquerda Diário. E vamos com tudo aí apoiar esses entregadores para enfrentar a patronal.